Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um largar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao ver o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? O sumo sacerdote e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: vós nunca leste nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado, e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, porque elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Queridos irmãos e irmãs, Deus nos ensina na suavidade de uma leitura que transmite uma verdade para todos nós. É por isso que precisamos, queridos irmãos, ler a Sagrada Escritura e procurar descobrir o mistério que ela contém. Mistério que abre nossos olhos, mistério que nos dá uma alegria e ao mesmo tempo um temor e tremor por causa dessa mesma verdade. No livro do Gênesis, nós temos hoje a história de José, o filho mais amado de Jacó. Os outros irmãos eram de outra mulher, mas José era filho legítimo de Raquel, aquele que Deus abençoou em Jacó. E o pai manda fazer uma túnica para ele, mangas longas. Lembram-se da túnica de Jesus?
A história de José, meus queridos, é a história de um povo abençoado. A história de um povo que tem sangue, diria assim, sangue real, sangue divino. Assim como todos nós temos também essa herança, essa descendência. Os irmãos venderam José, porque consideravam ele um sonhador. O sonho significa, meus queridos, uma outra verdade, um outro caminho, uma outra situação melhor, no qual nós não temos apoio neste mundo, mas viver somente pela fé. Lá vem o sonhador, dizia os irmãos dele: vamos matá-lo, vamos tirá-lo, vamos nos apossar desse privilégio que ele tem, vamos tirar dele a sua herança. Mas quem pode tirar, queridos, aquilo que Deus determinou? Quem pode tirar de nós, queridos irmãos? Tirar de nós a bênção, a não ser que nós mesmos queiramos, ou melhor, ou nós mesmos queiramos nos desfazer da bênção. Os irmãos de José, sabendo que era o filho mais amado do pai, querem se desfazer dele. O que é interessante, queridos, que os irmãos vendem ele e ele é levado para o Egito. E lá na frente, os irmãos vão cair na mão de José, porque rejeitaram ele no princípio, procuraram matá-lo, venderam. Lá na frente eles vão cair na mão do irmão, porque José vai se tornar um administrador no Egito e virá uma grande fome, e eles vão correr para o Egito e vão cair justamente na mão de José. É a história, queridos, é a nossa história. É a nossa vida. Um dia nós vamos cair e comparecer diante de Jesus. O tempo da quaresma é esse tempo que Deus nos concede na suavidade, queridos, da leitura, da prática, da oração, da caridade. É um tempo que Ele nos concede na suavidade para mudarmos a nossa própria história, queridos, com sua graça e a sua bênção. Ele nos deu a bênção, Ele nos deu a herança, queridos, Ele nos deu sangue. Nós não podemos ocultar o sangue de Deus. Como cristãos, devemos viver o primeiro mandamento: amar a Deus e amar ao próximo. Não vender esta herança, queridos, não vender, ocultar esse sangue da divindade que nós temos pelo santo batismo que o nosso Pai nos concedeu. Quantas vezes nós vendemos, quantas vezes, queridos, nós tiramos de nós a bênção para vivermos mais as coisas deste mundo. Quantas vezes nós não nos envolvemos com o reino de Deus, com a sua igreja. Precisamos de evangelizadores, queridos. Por que tu escondes o teu sangue?
Por que tu esconde essa tua herança? A herança de Jesus, a tua descendência. Nós não olhamos dessa forma. E é por isso que a nossa igreja hoje é uma igreja frágil. Procura-se encontrar pessoas que venham trabalhar na sua igreja por amor a Deus e por amor aos seus irmãos. Porque ocultaram o seu sangue, porque ocultaram a sua bênção, ocultaram a sua descendência. Assim como fizeram com José, amarraram ele pelos pés, pelas mãos e jogaram numa cisterna sem água. É assim que fazemos, queridos, quando nós não vivemos a palavra de Deus. Nós amarramos e colocamos grilhões para que essa palavra não produza frutos. E ainda podemos dizer, olha, isso aí é ilusão, isso é sonho. Lá vem um sonhador. É melhor eu ficar na minha realidade aqui do que viver a verdade da nossa fé, da nossa igreja, da nossa paróquia, da nossa comunidade, da nossa família. É melhor vender, é melhor muitas vezes, queridos, dar a nossa própria herança, a herança de filho de Deus. Olhe que Jesus está falando hoje no seu evangelho, queridos. Deus cercou essa vinha que somos todos nós, colocou uma alta torre de vigia e arrendou a nós. Mas Ele vem buscar os frutos. Ele vem buscar os frutos. Os frutos que Ele espera de nós, querido. De uma igreja forte, uma igreja luz, uma igreja família. Uma igreja mais humanizada. Ele arrendou a nós, queridos. Colocou nas nossas mãos. Temor e tremor são duas palavras no final deste evangelho que deveria nos chamar a atenção. Os fariseus e o mestre da lei não aceitaram, não olharam para Jesus como deveriam olhar e aceitar. É por isso que Jesus fala: será tirado das tuas mãos essa herança, essa bênção, e será entregue a um povo que obedece, que aceita e que faz a vontade de Deus. Procuremos nesta quaresma, queridos, olhar a nossa herança, olhar o nosso sangue. Todos nós fazemos parte e bebemos da fonte da Eucaristia. Sejamos homens e mulheres mais envolventes com a Igreja de Cristo. Olhem, meus queridos, o sangue que corre em vocês não é o sangue biológico, mas é o sangue do próprio Deus. Olha a herança, os herdeiros da bênção pela fé. Olhe a vossa descendência, vem de Abraão, de Jacó, Isaque, homens verdadeiramente fiéis a Deus, fiéis
ao Senhor. Que neste dia todos nós nos alegremos por estarmos aqui, queridos, ouvindo as palavras do Senhor e rezar por aqueles nossos irmãos que não olham dessa forma, vendem, trocam e desvalorizam a sua própria herança, sua descendência e a sua bênção. Bênção que ganharam gratuitamente em Jesus no santo batismo.